Olá, meu nome é José Neto e nesse vídeo eu quero falar sobre o ambiente de estudo. Qual que é o ambiente de estudo ideal? Então, o ambiente de estudo ideal, ele não existe, tá? O ambiente de estudo ideal está no aqui e agora. Você tem que estar estudando, então assim, com isso eu quero dizer que você tem que estar estudando o tempo inteiro que você pode estudar, é claro, tá? Você tem que estar sempre se perguntando o que eu estou fazendo é mais importante do que estudar? Se for, tudo bem, se não, tem alguma coisa errada, tá? Você tinha que estar estudando. Então vamos voltar para o tema do ambiente. Qual que é o ambiente ideal? Eu escuto dois tipos de coisas. Um tipo é o seguinte: olha, eu não consigo estudar em casa porque em casa tem a televisão, tem a internet, eu vou conversar com não sei quem, tem tal distração, tem isso e aquilo, tá? Tem essa situação que eu escuto bastante. E tem outra situação que é o seguinte: a pessoa fala assim, não, eu não consigo estudar em casa porque tem muito barulho, a televisão fica ligada, não tem jeito, as pessoas estão conversando, meus filhos estão brincando, então tem muito barulho. Então é o seguinte, a resposta para as duas situações é a mesma, tá? A resposta é a mesma, a resposta é uma pergunta, na verdade. A pergunta é o seguinte, né? A resposta é uma pergunta. Por que que você, se esse for o seu caso, né? Por que que você valoriza mais estas distrações, tá? Do que os seus estudos? Por que que você valoriza mais a televisão, a internet, conversar com as pessoas do que os seus estudos? Por que acontece isso? Não é? E na segunda situação, a resposta também é a mesma. É uma pergunta: por que que você deixa, por que que você dá mais valor ao barulho que a televisão faz do que a matéria que você está estudando? Por que que você valoriza mais isso? É como se fosse uma balança, tá? A sua atenção vai para onde você quiser ali, tá? Você imagina o seguinte, pensa o seguinte, que quanto mais afinizado você estiver com os seus estudos, quanto mais você aceitar isso e for com uma atitude de gratidão, mais fácil vai ser, tá? Depende dessa afinidade, da abertura de afinidade que você tem para estudar, tá? Se você está estudando contra a sua vontade, então vai ser realmente muito difícil, tá? Porque o tempo todo você vai estar se ligando em outras coisas, tá? Literalmente se ligando em outras coisas. Imagina o seguinte: imagina que você está numa festa, tá? E a festa está com um som muito alto, não é? Tem uma banda tocando, o som está muito alto ali. Mas você quer conversar com a pessoa, você quer conversar com essa pessoa, mas o som está alto, mas você dá um jeito. Se você está interessado realmente em conversar com essa pessoa, você dá um jeito. Por que que isso acontece? Porque você tem um interesse, tá? Você tem um interesse genuíno, tem um interesse profundo em conversar com ela. Mesma coisa com estudar. Se você está vendo o estudo como uma chave, né? Você está vendo o estudo assim como uma oportunidade de ouro para mudar a sua vida, você vai assim de uma forma, de certa forma até fácil, deixar essas distrações de lado, tá? Agora, se você está vendo o estudo como um castigo, aí vai ser muito difícil, tá? É claro que um ambiente de estudo assim no silêncio, né? Uma sala de estudo tranquila, é claro que isso é muito bom, tá? Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível. E aí eu te pergunto, quando não for possível esse ambiente tranquilo, em silêncio, você vai deixar isso virar uma desculpa para você não estudar? Né? Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado com as desculpas que você dá para não estudar. Você tem que ter cuidado com essas desculpas, tá? E o ambiente não pode ser uma delas, tá? Se você tem uma cadeira e tem uma mesa, já tem um ambiente de estudo, tá? Quando eu trabalhava à noite, né, antes de ser nomeado no concurso que eu fiz, nos concursos que eu fiz, eu dava aulas como professor, e a minha aula ela ia até 20 horas, tinha um intervalo e retornava às 20h20. Era um intervalo de 20 minutos. Eu ficava estudando,
tá? Eu abria o livro e ia estudar. Abria o livro, fazia exercício, fazia resumo. Sempre tenho que estudar, tá? Nunca falta. Isso sempre vai ter um material, sim. E mesma coisa quando eu chegava para assistir as aulas dos cursinhos que eu fiz. Eu chegava assim com 10, 15 minutos, 20 minutos de antecedência, eu pegava o material e ia estudar. Mesma coisa. Então, assim, esse é o recado desse vídeo, tá? Toma cuidado com as desculpas que você dá para não estudar. Não deixe o ambiente ser uma delas, tá? Se o ambiente é uma desculpa para você não estudar, você tem que se perguntar por que isso está acontecendo, por que você está deixando isso acontecer. E não se trata de brigar com ninguém, não se trata de ir lá e desligar a televisão para você ter um ambiente ideal. Se trata de você se concentrar nos seus estudos, de você valorizar os seus estudos, valorizar essa oportunidade e deixar de lado essas distrações, tá? Se trata disso, então. Então o recado desse vídeo é esse, espero que sirva para alguma coisa. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários, tá? Eu sempre leio, sempre respondo. Se você gostou, dá um curtir, eu agradeço. E entra para a minha lista. A minha lista fica no site aprovadodeprimeira.com.br e a gente continua essa conversa lá. Um forte abraço, então, até mais. Tchau, tchau.